Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, sempre falo aqui sobre o esporte, sobre a inclusão. Quero aproveitar o gancho do que nós tivemos um grande evento neste domingo aqui em Caxias do Sul, a primeira Revés da Caxias e a segunda caminhada pelo autismo. Falando primeiramente sobre o autismo, o Esporte Clube Juventude tem um projeto, um programa, um camarote para inclusão, o Jaconista. Então estamos aí à frente, o Esporte Clube Juventude, abrindo as portas para a inclusão. É muito importante frisar que está aberto a toda a comunidade. Quem quiser fazer uma indicação para ir lá visitar os camarotes, conhecer como funciona, para estar replicando essa informação. Falando ainda então da primeira Revés da Caxias, primeira maratona de revezamento que ocorreu no último domingo, segundo dados oficiais, aproximadamente 1.000 pessoas participaram entre atletas e o pessoal da segunda caminhada. Tivemos aí a presença do prefeito Adiló, de colegas vereadores, enfim, valorizando o evento como um todo. E em conversa com os colegas corredores, amadores de Caxias do Sul, sempre é latente a procura por espaços adequados e seguros para a prática de esporte. Então, nós protocolamos nessa casa, na verdade, protocolamos na casa não, enviamos uma indicação para fechamento de uma rua, vereador Felipe. E fomos muito bem recebidos pelo prefeito municipal, seu Adiló de Domênico, e com o secretário Citon. Hoje à tarde temos uma reunião, então, com o secretário de Trânsito, que vai ver a viabilidade técnica, mas já sinalizou positivamente. Que é nas quartas-feiras, então, meus amigos corredores que nos acompanham aí, quartas-feiras à noite, atrás do Village Guatemi, nós temos uma pista de corrida e caminhada. Mas como a crescente dos praticantes de esportes, né, vereador Felipe, o espaço ficou pequeno. Então, tem ali a divisão do espaço para a corrida, a caminhada e com o trânsito, o que nos dá uma insegurança para estar ali, para nós atletas, para os caminhantes, para levar nossas famílias. É a rua Isidoro São Vito. Então, está bem sinalizado, está bem avançado essa conversa e acredito que teremos êxito nessa demanda, colega corredor, colega Felipe Gemelmaier, colega vereador Camires, que também aí trabalha em prol do esporte, Cadória, vereadora Tati. E também indicamos uma rua central. Essa sabemos que é um pouco mais complexo conseguir devido às demandas de trânsito, mas aí seria pelos domingos na parte da manhã. Início da manhã, em torno de 6 horas da manhã até 9, 10 horas, estamos abrindo a discussão aí com o clube de corredores, com os atletas amadores, e também fomos muito bem recebidos pelo prefeito municipal, que se mostrou... Permite uma parte, vereador. Momento oportuno. Se mostrou à disposição para nos auxiliar e tornar a cidade cada vez mais inclusiva, uma cidade mais humanizada, dando espaço aos atletas, às pessoas. As ruas sugeridas foram a rua Sinimbu, então da Catedral até Lourdes, para não obstruirmos o trânsito de uma maneira, digamos assim, de São Pelegrino até Lourdes, ou como alternativa a rua 18 do Forte, sempre entre a Marquês do Herval e a Angelina Miquelon, que é parte do percurso da Revés da Caxias, foi parte do percurso também das Surdo-Olimpíadas, da Maratona das Surdo-Olimpíadas que nós tivemos aqui em Caxias do Sul, parte da meia maratona de Caxias do Sul, que está no calendário oficial. Sua parte, vereador Felipe. Vereador Tequila, vamos por partes. Aquela rua nos fundos do Shopping Village, né? Foi uma solicitação antiga nossa. E muita gente utiliza. Inclusive, tem uma outra solicitação que é para a Secretaria de Trânsito e Transportes cuidar muito, porque muitos veículos estavam indo ali para fazer arrancada, né? Com os atletas correndo. Olha o nível do absurdo que as coisas chegam, né? Um espaço que é tão frequentado ali, né? De toda aquela divisão de pista, né? E alguns aproveitam esse espaço para ir lá fazer isso. Então, é bom ter mais a gente se somando a isso, para que os atletas que vão lá treinar ou as pessoas que vão lá caminhar tenham segurança. E essa luta pelo espaço da Sinimbu, principalmente nos domingos pela manhã, ela é muito antiga, né? E a gente sonha com essa possibilidade, com essa realidade que muitas grandes cidades do país já fazem,
que, aliás, fecham ruas inteiras e ruas principais, muitas vezes, para que as pessoas possam ter um espaço de lazer nos finais de semana, principalmente nos domingos pela manhã, onde o trânsito é menor. Então, esse da Sinimbu é um sonho realmente antigo, né? De muitos anos. E tomara que se concretize agora, né? Tomara que se concretize, porque tem muita gente que treina e treina cedo pela manhã no domingo e precisa, sim, de um espaço com segurança. E dá para conciliar, sim, né? Tanto o ônibus como os veículos com os corredores, desde que haja respeito. Obrigado pela contribuição, vereador Felipe, corredor também. Então, entende um pouquinho da nossa fala, nosso medo, nossos anseios. Acredito muito, né, que será possível, então, com o estudo técnico da Secretaria de Trânsito, enfim, que é quem vai nos propor a segurança no trânsito. E até para linkar para que os colegas vereadores e quem nos acompanha em casa, que não participa deste meio, normalmente o corredor de rua, aos domingos, faz seu treino longo. É uma quilometragem mais extensa, preparatória para as provas. Então, ele sai cedo de casa, faz seu treino e retorna cedo para casa. Como eu tenho dito, um corredor de rua, um ciclista, ele é um pai, é um filho, é um irmão, é um cidadão que está ali praticando o seu esporte. Muitas vezes o corredor de rua, assim como os outros esportes, é uma fuga, é um momento único, o encontro consigo mesmo e nos deixa aí mais leve para o dia, para contribuir para uma cidade melhor. Vereador. De imediato, vereadora. Parabéns, vereador Gemerson. Acho que são assuntos bem importantes que a gente traz, né? Porque a gente fala do esporte como qualidade de vida, como prevenção, né? Entra muito no aspecto de segurança pública, que a gente também sabe que o esporte tira muitos jovens de caminhos ruins, né? Então, o quanto é importante que a gente tenha cada vez mais espaços. Vi que o senhor trouxe aqui, né, o troféu. Nesse final de semana, eu não participei da corrida, mas eu estava na caminhada, né? A vereadora Marisol também estava na caminhada pelo autismo. E como é bom a gente ver que tem vários eventos acontecendo, dando a oportunidade para que as pessoas se engajem, né? Foi lindo ver os corredores colorindo as ruas de Caxias do Sul, assim como também, né, todos aqueles que participaram da caminhada do autismo promovido pela Unitea, né? Todo mundo de azul, trazendo esse tema tão importante à tona. A gente vem fazendo uma série de ações, né? Agradecer demais também os clubes de Caxias do Sul, Juventude, Caxias, né? Que abriram as portas dos estádios também para que a gente pudesse adaptar esses espaços e os autistas pudessem fazer parte. Tem muito autista que adora futebol e que só precisa de um incentivo, um estímulo para estar lá com a sua família. E eu já ouvi relatos e histórias, inclusive de pai e mãe que se conheceram em estádio e ficaram anos sem frequentar um estádio por conta que a criança não conseguia, né, tolerar aquele ambiente. E agora a gente vê um movimento que é nacional para que esses espaços, né, que os estádios recebam as crianças, né, que façam pequenas adaptações, que tenham espaços específicos para receber os autistas também nesses espaços. Então, muito importante esse tema. Esporte é qualidade de vida, é segurança, tem vários benefícios. Que bom que o senhor está aqui também para reforçar esse tema aqui no nosso dia a dia. Parabéns. Muito obrigado, vereadora Tati, pela contribuição. E realmente, esporte é saúde, é segurança, é inclusão. Bacana os clubes de Caxias do Sul, Esporte Clube Juventude, a Ser Caxias, disponibilizar esse espaço. Voltando então, já que a vereadora Tati comentou sobre o nosso troféu, na primeira maratona de revezamento de Caxias do Sul, eu tive o convite dos colegas servidores da Guarda Municipal em fazer parte da equipe, amigos da nona, e nós conseguimos então o primeiro lugar do epiteto masculino geral. Podemos dizer que somos o recordista, então, a primeira edição, né? Ano que vem vamos em busca da segunda edição. E não posso deixar de parabenizar, então, o professor Zelfino, que é um senhor, um lutador, um guerreiro, um defensor do esporte em Caxias do Sul. Desde os princípios lá das rústicas da Marco Polo, ele sempre foi um dos idealizadores, um dos organizadores. Então, parabéns ao professor Zelfino, parabéns a todas as equipes, assessorias, todos os corredores de Caxias do Sul que se fizeram presente neste domingo e que possamos, então, juntos defender esses espaços coletivos, esses espaços públicos e uma melhor utilização para pessoas do bem, para atletas. É para isso também que estamos aqui. Muito obrigado a todos. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Parabéns pelo troféu, pela conquista.